Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? E seguindo aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ok? Pessoal, o tema de aula de hoje, nossa, será a Primeira República Brasileira, ou seja, a construção, né, da nossa república. Nesse contexto, cabe lembrar, como nós estávamos vendo, né, o processo da abolição. O que vai acontecer no Brasil? Quando, né, se chega ao processo da abolição, que todos, né, todas as populações negras, vamos assim dizer, né, recebe a sua alforria, automaticamente há necessidade de se criar o quê? De se criar um novo governo, ok? E como será esse novo governo, né? No sentido assim relacionado à participação política, né? Como será a organização dos votos, já que a grande maioria da população, né, será composta por ex-escravizados, né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma população analfabeta, né? E ao mesmo tempo, o que vai se constituir aqui, obviamente, será uma constituição de sufrágio universal, né? Que é isso? É que a grande maioria da população não pode participar, né? Ou seja, mulheres não podem participar, analfabetos não podem participar, ok? Então, dentro desse contexto, a gente percebe aí que a grande parte da população não irá participar desse processo, né? Dessa construção republicana, vamos dizer assim. E daí, né, que a gente usa o termo, né, oligarquia. O que significa isso? Oligarquia. Significa o seguinte, que nós teremos, nossa política será controlada pelos coronéis, ok? Então, como que será isso, né? Primeiro a gente tem que entender que durante, né, essa construção republicana, haverá dois produtos principais que já eram, vamos dizer assim, né, produtos principais desde a época do processo da monarquia aqui, né? E como vocês sabem, o Brasil, antes de ele se tornar república, ele era monárquico. Quando o Brasil se tornou monárquico, assim que a corte portuguesa chegou aqui, né? Quando a corte portuguesa chegou aqui, se fundou uma monarquia, né? E a gente era considerado o quê? Reino de Portugal, né? Então, dentro desse contexto, até se chegar à abolição, a nossa política será uma política monárquica, ok? Então, agora vai ser colocado aí, né, os pilares da República, né? Lembrando que quando a gente fala dos pilares da República, a gente tem que lembrar do quê? Da Revolução Francesa, ok? Então, se como na Revolução Francesa a maioria do povo não participava da política, aqui também vai se dar do mesmo princípio. Por quê? Porque aqui vai se constituir o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Apenas homens alfabetizados que podiam participar da política, né? Então, quando eu falo homens alfabetizados, automaticamente os homens negros estão excluídos. Por quê? Grande maioria né, não eram alfabetizados. Pessoal, lembrando que quando eu estou falando alfabetizados, é alfabetizados dentro do parâmetro, né, de pré-escola, de ter realmente o diploma comprovando que você era alfabetizado, ok? Por quê? Como vocês viram, né, durante o processo da abolição, você vai ter alguns negros que eram escritores e tudo mais, só que eles utilizavam nomes, né, inventavam outros nomes, por quê? Porque senão eles não conseguiam publicar, né? Vocês já entenderam isso, que aqui no Brasil o racismo estrutural, ele vai ser muito vigente, né? Então, dentro desse contexto, dentro da República, então, vai se discutir, nossa, mas o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro? O que é o povo brasileiro? Então, vai se começar e romantizar, vamos dizer assim, né, a ideia do que é ser o brasileiro, né? Vai se tentar construir uma ideia uma ideia imaginária, né, que na população, nessa nova república, vai se ter aí
uma democracia e tudo mais, só que a gente vai ver que na realidade não é bem assim. Então vamos entender o contexto. Então, dentro nesse princípio, a gente vai ter as oligarquias que vai funcionar de qual forma? Serão pelos grandes fazendeiros, né? Os grandes produtores aí, tanto do café quanto do leite, né? Lembrando que o leite vem da onde, pessoal? Do gado, né? Então vai ser os grandes produtores aí, né, de terras de gado e de plantações de café. Plantações de café, principalmente na região sudeste. Então, quando eu falo região do sudeste, estou falando do estado de São Paulo. E na região, e a construção aí dos gados, né, da produção de leite, vai se dar muito na região sul, em Minas Gerais, ok? Então, durante todo esse processo, a nossa construção aí da República, ela vai se dar no contexto dos grandes coronéis, certo? Aí, nesse sentido, pessoal, o que irá acontecer? Esses, vamos dizer assim, né, agricultores, cafeicultores, eles vão controlar a nossa política. Nossa, professora, mas de que forma? Através que a gente chama de voto de cabresto. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Vamos supor que os paulistas querem ganhar, né, dentro do estado geral, ele tem um nome de um governante. Vamos colocar que é o Getúlio Vargas, por exemplo, tá? Então, o que eu faço? Eu não faço apenas uma campanha para o Getúlio Vargas ganhar. Não, eu forço as pessoas que são alfabetizadas a votarem no Getúlio Vargas. De que forma? Por exemplo, se eu sou dono de uma fábrica, eu posso falar para os meus operários que são alfabetizados, se eles não votarem em determinado tipo de pessoa, eles vão perder o emprego, ok? Eu posso, por exemplo, virar para as pessoas que estão nas minhas terras, da minha fazenda, né? E que têm o diploma, vamos dizer assim, né? De alfabetizado, essas pessoas, eu vou virar para elas e falar, ó, se vocês não votar em determinada pessoa, eu vou retirar vocês daqui, né? Vou expulsar vocês da minha fazenda. Então, isso é chamado de voto de cabresto, ok? Então, toda a nossa república, ela será constituída pelo voto de cabresto. Nesse contexto, obviamente, a gente vai ter algumas revoltas, tá bom? A primeira delas, né, que eu, na minha opinião, assim, eu vejo como todas são importantes, né? Mas eu vejo essa, assim, como uma formação política não só de organização de classe, mas também quanto organização de classe trabalhadora, que será o quê? A revolta das chibatas. O que vai acontecer, né, na revolta das chibatas? Quando se termina a Guerra do Paraguai, vários negros são considerados como heróis, né? Porque eles lutaram bravamente, até porque o discurso da época se utilizava que se o Brasil ganhasse, né? Esses negros que foram lutar iam receber a sua alforria. Então, pensando nisso, eles vão lutar bravamente, porque todos eles querem o quê? A liberdade. Então, nesse contexto, vários negros ali serão considerados como heróis, ok? E aí, como que você faz, né, para fomentar isso, sendo que logo após o processo da Guerra do Paraguai, a escravização aqui no Brasil, além dela se permanece, né, porque ela vai terminar apenas em 1888. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses negros e contratam eles para a Marinha Brasileira, ok? Então, se vai ter uma diferenciação do trabalho entre o negro e o branco dentro da Marinha. Ai, como assim, professora? Por exemplo, o marinheiro branco, ele vai ter acesso a uma alimentação melhor, salários melhores, né? Melhores assim. Não é um salário assim, um super salário, não. Mas tinha uma diferenciação de salários, ok? O negro, por sua vez, ele vai ter dentro do navio, né, uma moradia menor para dormir em quartos mais apertados, vamos dizer assim. A questão da alimentação também será uma alimentação inferior ao marinheiro branco. E também a questão do salário será um salário muito baixo, ok? Inclusive, às vezes, mesmo quando eles percebem assim, vamos supor que o marinheiro negro tem, vamos dizer assim, habilidades, né, e competências aí para ser um grande comandante, o que eles faziam? Eles boicotavam, né, não deixavam aí o negro ser comandante e tudo mais. Então,
E além de tudo isso que eu acabei de falar, tinha também a questão da violência física. Por quê? Para se ter a disciplina dentro da Marinha, eles utilizavam a violência física. E essa violência física era através das chibatas. Porém, olha a diferenciação. Quem sofria a violência física sempre era um marinheiro negro, tá? Então, assim, essa violência, ela tinha um porquê, né? Ela tá inclinada ao quê? A essa mentalidade ainda, que era uma mentalidade escravagista, né? Então, dentro desse contexto, os negros se organizam e faz uma revolta. E essa revolta será a revolta das chibatas. E eles conseguem, né? Porque depois a Marinha Brasileira vai ter que escrever um decreto oficializando aí direitos iguais, tanto para marinheiros brancos quanto para marinheiros negros, e também o que? Uma igualdade aí em relação aos salários, ok? Então, na minha opinião, a revolta das chibatas, assim, no meu ponto de vista, né, ela é a primeira revolta de uma classe trabalhadora, né? Então, assim, é quando, vamos dizer assim, é o primeiro motim para a classe trabalhadora começar a se organizar, ok? Dentro desse mesmo contexto, a gente vai ter uma outra revolta, que é chamada revolta da vacina, ok? O que vai acontecer aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente vai ter, após 1888, uma intensificação aí de doenças, tanto a cólera quanto a varíola, tá? Dentro desse contexto, há necessidade do quê? De vacina. Só que, né, novamente, os governos, né, esses governos oligárquicos, eles não vão conseguir dialogar com a população. Por quê? Porque são governos com pensamento de violência, né? Eles não conseguem aí ter um diálogo, vamos dizer assim. Então, dentro desse contexto, em vez de eles informarem a população da importância de se vacinarem, né, sobre o risco das doenças, não. O que eles fazem? Eles pegam, vamos dizer assim, né, médicos, porque a gente tem que entender que ainda no Brasil não se tem, né, o Sistema Único de Saúde, né, essa ideia do Sistema Único de Saúde ela ainda está começando a ser pensada, mas ainda não se tem igual hoje, né, a gente, em cada bairro tem um postinho e tudo mais. Não existia isso, ok? Você tinha um postinho ou outro num determinado local da cidade, né, mas obviamente esses hospitais eram em quais lugares, né? Em lugares que somente pessoas, vamos dizer assim, com renda, né, poderiam frequentar, ok? Então, o que eles vão fazer? Como se intensifica essas doenças e várias pessoas estão tendo infecções, né, de varíolas, o que acontece? A necessidade da vacina. Então, a vacina já é descoberta há muito tempo. Então, o que eles resolvem fazer? Eles pegam enfermeiros, né, e vão nas casas das pessoas vacinar. E esse enfermeiro sempre vai junto com o quê? Com o policial. Ou seja, é uma questão totalmente de falta de diálogo. Então, o policial chegava, vamos supor assim, nos cortiços urbanos, né? E aí forçava as pessoas a tomarem a vacina. Ou você toma a vacina, ou você leva porrada, né? Era mais ou menos assim essa política de vacinação. E ao mesmo tempo, essa política da vacina, ela estava interligada com a higienização das pessoas. Ai, professor, como assim higienização? O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, né? Nessa época também, o governo, né, queria o quê? Queria acabar com os cortiços, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque já eram cidades que estavam se tornando aí, podemos dizer, turísticas, né? Rio de Janeiro, principalmente por causa da praia e tudo mais. Então, dentro desse contexto, o que eles vão fazer? Eles vão querer retirar as pessoas desses cortiços, né, desses casebres, e mandá-las mais longe possível, né? E aí, obviamente, se os negros já estão na construção, né, de bairros periféricos, longe do centro da cidade, essas pessoas que ainda continuaram conseguindo, né, ficar ali nos cortiços e tudo mais, elas serão obrigadas também a se retirarem. Então, assim, o principal objetivo político, né, dessa questão dos policiais irem junto com as enfermeiras ou com os médicos para tomar as vacinas, era também
com o objetivo de expulsar as pessoas. E como se expulsavam essas pessoas? Principalmente pessoas que não estavam conseguindo pagar seus impostos devido aos salários baixos, ou porque não tinha emprego, né? O número também de desempregados nessa época também era bem grande, tá? Então, pessoal, todo esse contexto, então, contribuiu aí para revolta da vacina, né? E aí, qual que vai se candidatar, vamos dizer assim, acabar gerando, né? Vai acabar se gerando a se pensar aí numa construção de hospitais, ok? Então, assim, o legado, né, que a revolta da vacina deixa é pensar-se numa saúde pública, ok? E aí, dentro desse outro contexto, é bastante informação, né? A Primeira República foi bem... Dentro desse outro contexto, a gente vai ter uma outra revolta, que vai ser as revoltas dos campos. Por que vai acontecer as revoltas dos campos? A gente tem que pensar. Vamos lá, lembra que a gente viu que em 1929 vai ter a queda, né? A queda da economia, né? Os Estados Unidos vai cair a bolsa de valores e muita gente vai ficar totalmente falido. Então, obviamente, se essa crise afetou, né, mundialmente os países, aqui no Brasil não será diferente. E vai afetar quais produtos? Os principais, o café e o leite, ok? E aí, quando, né, esses barões de café começam a perceber que a falência está chegando à porta, o que eles vão fazer? A necessidade de se procurar um outro produto. Que outro produto que vai ser esse, já que a gente está vindo num processo industrializado? Será a borracha. Então, dentro desse contexto, esses mesmos barões vai incentivar o quê? As pessoas irem para a Amazônia, por quê? Porque você tem as mangueiras e dentro dessas mangueiras você tem um líquido para se fazer o quê? O látex, a borracha. E a borracha vai ser muito utilizada para se fazer o quê? Carros, né? Nessa época vai começar a criação, né, mundial das empresas aí automobilísticas, né? Então, nesse contexto, o Brasil vai acontecer o quê? Esses mesmos donos, né, que já foram donos de café, que já foram grandes proprietários aí de gado e tudo mais, eles vão impulsionar, né, as pessoas a fazerem o quê? O circo da borracha, né, ir para a Amazônia. Quando se chega na Amazônia, né, nessa construção da Amazônia, vai acontecer as revoltas no campus, né, principalmente aí na região norte do país. Por quê? Porque quando começa a se criar o ciclo da borracha, obviamente vai se ter a necessidade de fazer o quê? Posses de terra, ok? Então você vai ter o povoados do Canudos, né? O povoados dos Contestados, e aí vai se ter algumas revoltas relacionadas a isso, contra essa ocupação de terra, e ao mesmo tempo contra também a questão Então, a gente vai começar a ter aí uma luta, né, pela posse de terra, e ao mesmo tempo você vai ter conflitos também no Brasil, conflitos religiosos. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, nós, desde o processo da colonização, aqui no Brasil, o que vai se predominar será a religião católica, certo? Quando se constitui a república, né, e principalmente aí forçados a se criar, vamos dizer assim, né, um pensamento laico, um pensamento libertário, a gente vai ter a junção do laico. O que é o laico, né? Quando eu falo assim, um Estado laico, significa que é a igreja longe do Estado. Então, se a igreja tem que se separar do Estado, né, uma separação, automaticamente eu tenho que ter uma tolerância religiosa, ou seja, eu tenho que respeitar todas as religiões. E nesse contexto, no Brasil, você vai ter uma dificuldade, porque, como eu acabei de falar, a mentalidade ainda era uma mentalidade escravagista. Então, obviamente,
ainda não vai se ter uma liberdade total, certo? Então, nos campos, né, principalmente onde você tem os fazendeiros, os coronéis, nos campos vai se ter revoltas, né? Tanto a revolta dos canudos quanto a revolta dos contestados, porque o objetivo era o quê? Não só a liberdade, obviamente, né? A questão da terra era pontual, mas também havia uma necessidade de uma liberdade religiosa, ok? Então isso também irá acontecer na Primeira República, tá bom? Pessoal, como que vocês viram, né? A Primeira República, os acontecimentos são muito intensos, né? Primeiro porque está se constituindo um novo pensar, né? Um novo Brasil. E ao mesmo tempo há um choque entre uma mentalidade, vamos dizer assim, de igualdade, né? Pensar em relações a direitos, e ao mesmo tempo essa mesma mentalidade entra no choque com a mentalidade escravagista, né? Por quê? Você tem uma elite de um lado que quer progresso, né? E você quer povos que querem viver em liberdade, mas ao mesmo tempo você tem uma mentalidade escravagista que controla o sistema político e econômico, ok? Então é importante vocês entenderem esse contexto. Pessoal, a Primeira República, então, ela começa, né? Tem gente que vai falar que em 1889, eu já falo que ela começa a partir de 1888, quando os negros começam a ser, né, libertos, começa a acontecer o processo da abolição e você começa a gerar uma nova classe trabalhadora, tá bom? Então, a partir de 1888 até 1930. Essa segunda parte, né, porque até agora a gente viu até 1904, mais ou menos. 1904 até 1930, a gente vai ver na segunda parte dessa aula, que será o quê? Que será a luta dos trabalhadores. Então, a organização dos trabalhadores, tanto no campo quanto nas fábricas, né? Porque a gente tem que pensar assim, que está tendo um crescimento urbano, né? Nas grandes capitais. Estou querendo dizer, quando eu falo grandes capitais, pessoal, pensando nas megacidades mesmo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, onde se tem aí uma proliferação da elite urbana. E, então, como que vai se dar essa organização trabalhadora, as formações de sindicatos e também a formação dos partidos. Então, esse momento a gente vai ver na nossa próxima aula, na nossa próxima semana, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, a atividade será dentro do livro, né? História.doc, tá bom? E aí, pessoal, se cuidem e até a próxima semana.